Então vamos lá, né? Módulo 2, que é a genética depois de Mendel, né? O que foi trabalhado aqui? Aí vai botar aqui sobre os diferentes tipos de tipo sanguíneo, né? Aí ele vai falar aqui no capítulo anterior, o Mendel, né? Ele... Deixa eu ver aqui, vai aparecer mais o texto. Aqui, isso, perfeito. Vamos lá, então. Olha só, então, o Mendel, né, ele falou sobre a transmissão das características, né, ao longo das gerações, beleza? E o que a gente tem também aqui? Ele vai falando sobre o tipo sanguíneo, acho que o módulo vai falar do tipo sanguíneo, né? Como ele é determinado, e a gente vai ver sobre essas características que permitem inferir esses padrões de herança genética, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro ponto, alelos múltiplos. Importante aqui, o que seriam esses alelos múltiplos? Até agora estudamos características determinadas por dois tipos de alelos, um dominante e um recessivo. Só que aí ele vai colocando alelos múltiplos, né? Dizemos que o gene apresenta alelos múltiplos, né? Aí ele coloca aqui, ó, contudo, há características determinadas por 3 ou mais alelos distintos que surgem de mutações do alelo original. Então a gente vai ter mudanças aí. Um caráter determinado pelos alelos múltiplos, pessoal, é a cor da pelagem dos coelhos. 4 alelos atuam na determinação dessa característica. Então, não é só um tipo ou outro. A gente vai ter 4. Lembra? Porque não era o dominante e o recessivo? Agora vai ter mais... o que a gente vai ter mais? Outros tipos além do dominante e do recessivo. Olha só, o dominante clássico, né, que a gente tem, tá ali, ó, determina a pelagem agútil ou selvagem. Aí a gente tem o C, né, maiúsculo, mas com CH em cima, que é a pelagem chinchila, né? Chinchila. E aí a gente tem só com o H em cima, né, que determina a pelagem Himalaia. E o recessivo mesmo, que é a pelagem albina, quando é totalmente branco. Olha só, então. E aí a gente vai ter tipo uma gradação de quem é mais dominante, o segundo mais dominante, o terceiro mais dominante e o recessivo. Vamos dizer assim, quem vai sobrepor sobre quem. E aí a relação de dominância, ele fala, né? Assim, para a cor da pelagem dos coelhos, temos os seguintes fenótipos e possíveis genótipos. Tá bom? Selvagem aqui, ó. Como o selvagem é o maior de todos, se ele aparecer, ele vai vencer todo mundo. A pelagem selvagem, que é aquele pelo mais amarronzado, é o que vai dominar. Se não aparecer nenhum com esse Czão, né, o original aí, só tiver o C com CH em cima, né, que é o chinchila, aí ele vai dominar todos os outros. Aí o do Himalaia, que é meio branco, mas as orelhas são escuras. Aí ele vai se sobrepor. E aí só vai ser albino, que é aquele coelho branco com olhos vermelhos, né? Que a gente vê é o recessivo. Tá bom? É o totalmente ali recessivo. Então, esses são alelos múltiplos. Tá bom? Então, não vai ser só o dominante e o recessivo. Vão ter intermediários. Aí ele fala, observe que apesar de existirem alelos múltiplos, cada indivíduo possui apenas um par de cromossomos homólogos. É um par, continua sendo par. Um par de alelos. E aí tem os tipos sanguíneos. Ó, um sangue é constituído por uma grande variedade de células e moléculas, como as proteínas, e esses elementos são determinados por fatores hereditários. Tá bom? E correspondem ao nosso tipo sanguíneo, né? Que é o sistema ABO, e aí a gente vai ter o fator RH, que é o RH positivo e negativo, né? Do sangue.
Deixa eu ver se tá tudo ok, se eu ler alguma coisa. Tá, vamos lá, para o sistema ABO aqui. Nesse sistema, há 4 tipos sanguíneos. O tipo A, o tipo AB, o tipo B e o tipo O. Né? O AB, AB e o O. Bom, eles são determinados pelo gene I. Então, a gente vai botar um Izinho. O I, né? Desculpa, o I que vai determinar. Se for do tipo A, é o I com o A em cima. Tipo um expoente, né? O A e o sangue do tipo B vai ter o B ali. Tá bom? Para ter um sangue do tipo AB, basta ter um I do A e um I do B. Tá bom? Tipo A e o B, eles têm a mesma, vamos dizer, mesmo poder, né, de dominância, o A e o B. Mas todos eles são maiores do que o O. O O vai ser representado, gente, aqui, ó, com a apontar, ó, por esse I minúsculo aqui, ó. Tá bom? Aí ele fala, ó, a combinação desses alelos determina a expressão de uma proteína presente na hemácia. Essa proteína, chamada de aglutinogênio, pode ser do tipo A ou do tipo B. Bom, e aí vai colocar o IA aqui e o IB. Desse modo, pessoas com genótipos com A aqui, o A ou AI, vão ter o tipo A. Bom, e aí pessoas com genótipo IB e IB, aqui, ó, o BI, vai ter o aglutinogênio B, tá bom? E pessoas com esses dois recessivos aqui, aí vão ser que não vai ter nenhum aglutinogênio, que são do tipo O, tá bom? E ele vai mostrando aqui como funciona cada um. Tipo A, tipo B, tipo AB, ó, que são os aglutinogênios aqui. Que, por exemplo, o aglutinogênio A impede que o B entre. Por isso que tem o problema, né, do A com o B impede o A. O AB, né? Aqui, ó, tem os dois aglutinogênios, né? E o O sem nenhum aglutinogênio, tá bom? Aí ele fala, ó, o plasma sanguíneo existem anticorpos, que são as aglutininas. E aí elas têm esse poder de impedir sangues diferentes de entrar. Então, lá no sangue tipo A, a gente vai ter anti-B. Ó, no sangue A tem anti-B. E no sangue B tem anti-A. Bom, e no AB não tem nenhum anti, porque eles têm as duas aglutininas, então, de boa. Só que no O, que não vai deixar ninguém entrar, porque como ele não tem aglutinogênio, ele é anti-A e anti-B ao mesmo tempo. Bom, ele vai mostrando aqui como funciona, né, as reações. E aí tem um mapinha que dá para saber, né? Por exemplo, o O é um doador universal, ele pode doar para um outro, ele doa para um outro O e doa para os outros também, do tipo A, do tipo B, e doa para o tipo AB. Importante, o O, ele doa, tá bom? Mas receber, ele só recebe do O. O só recebe sangue do tipo O, tá bom? Aí o AB aqui na outra ponta, ele recebe de AB e recebe de todos os outros. Tanto do O como do A e do B. Ele recebe. E ele só pode doar para o próprio AB. Bom? E o A aqui, ó, ele doa para o A e ele consegue doar para o AB. Mesma coisa com o B. Ele consegue doar para o AB e doa para o B. E só que eles recebem do A, né? Mas recebem do O. Tá bom? Então, tá aqui esse esqueminha legal aqui. Aí ele fala que o AB é receptor universal, que ele recebe todos os sangues, e o O é o doador universal, que ele consegue doar para todos os outros sangues. Não consegue receber, mas ele doa, né? Então, tem aqui mostrando tudinho. E aí tem o sistema RH, né? O sistema RH é lá de positivo e negativo, que são descobertas lá do Cal, aqui, ó. Ele continuou a pesquisa sobre o sangue. Ele observou que após a inoculação de sangue de macacos restos, por isso que é o sistema RH aqui, ó, em coelhos, eram obtidos anticorpos, os quais ele determinou de anti-RH. Ao colocar a amostra de sangue humano em contato com esses anticorpos, houve aglutinação de 85% dos casos. Assim, ele, né, qual é o nome dele? Karl Landsteiner,
chamou RH positivo de RH+, o sangue no qual houve aglutinação, e o que não teve aglutinação é o RH-. Todas as pessoas, seja o RH+ ou RH-, não possuem anticorpos RH. No entanto, não possuem. Pessoas com sangue RH- produzirão anticorpos se tiverem contato com a proteína antigênio D, presente na superfície das hemácias do RH+. Desse modo, o sistema RH permitiu que Landsteiner e seus colaboradores explicassem por que algumas pessoas apresentavam reação à aglutinação, mesmo quando realizavam transfusões de sangue entre tipos de sangue compatíveis. Por isso que além do tipo sanguíneo, tem que saber qual é o RH, se é positivo ou negativo. Geneticamente, o alelo que determina o RH+ é dominante em relação ao RH-. Assim, se uma mulher, é importante que tenha um filho com um homem RH+, a criança será RH+, se o pai for homozigótico. Mas, se o pai for heterozigótico, o filho poderá nascer RH+, RH-, tá bom? Beleza. E aí tem as explicações aqui. Aí algum caso, né, do nascimento das crianças aqui, ó. Eu acho que é importante gravar esse nome, né? Eritroblastose fetal, quando uma mulher é grávida, né, alguns dias antes do nascimento do parto, é comum que uma parte do sangue do feto entre em contato com o sangue materno, os dois sangues. Caso a mãe e o filho sejam RH-, não haverá incompatibilidade, mas pense, o RH+ entrando em contato com o RH-, pode ter problema, né? Porém, se a mãe for RH- e o filho RH+, o contato entre o sangue deles fará com que os organismos da mãe comecem a produzir anticorpos anti-RH. Se esse contato ocorrer na primeira semana de gestação, nem o filho nem a mãe terão problemas, pois a produção de anticorpos ou corpos não é imediata, lá no começo. Entretanto, caso essa mulher engravide novamente, ele fala aqui, ó, na primeira gestação, porque não vai ter tempo de produzir anticorpos na primeira gestação, porque é perto de quando vai nascer. Agora, se ela vai engravidar novamente de uma pessoa que caso o filho seja RH+, os anticorpos RHB presentes no sangue podem atravessar a placenta e provocar aglutinação e destruição das hemácias do feto, olha, que nasce com anemia. Provoca baixa concentração de hemácias. A destruição dessas hemácias faz com que sejam liberadas no sangue do feto hemácias jovens, os eritroblastos, que é o nome da doença, tá bom? No recém-nascido, as novas hemácias RH+ não são destruídas. E, gradativamente, os anticorpos anti-RH+ serão eliminados. Porém, nos casos mais graves, podem ocorrer deficiências cognitivas ou aborto involuntário. Então, sempre tem que ter atenção se a mulher tem o RH-, que é o tipo negativo, e o filho possa ter o RH+, na segunda gestação. Na segunda, tá bom? Beleza. Aí ele tem aqui, ó, para prevenir, até 3 dias após o nascimento do filho, a mãe RH- precisa receber os anticorpos anti-RH para evitar que o seu organismo os produza. Depois de um tempo, esses anticorpos, então, ó, 3 dias depois do nascimento do primeiro filho, o filho nasceu, até 3 dias ela precisa passar por um tratamento para que o corpo não produza esse tipo de sangue, de anticorpo, né? Depois de um tempo, esses anticorpos são eliminados e a mãe, caso engravide, não desencadeará o sintomas. Quando a mãe é RH+, e o filho é RH-, não há risco para a mãe, pois a produção de anticorpo dela ocorre durante os próximos 6 meses. No sangue ABO, não há chance de incompatibilidade durante a gravidez e o parto, porque o anti-A e o anti-B não atravessam a placenta. Então, é sempre quando a mãe é menos, né, RH-, e o filho é RH+, tá bom? E aqui tem a determinação do sexo do neném, né? Porque vocês viram que
vocês veem que a determinação genética que o ser humano tem 22 cromossomos homólogos, né? E um par, o 23º par, é o que é o cromossomo sexual. Por que a gente fala? Porque o X, ó, é igual para a mulher aqui, ó, onde eu estou apontando. Mas aqui para o homem, o Y é menor, aqui, ó. Aí é por isso que colocou XY no caso. Todos os outros, ó, são homólogos, né? São um par, né? Só isso aqui já determina o masculino e o feminino, né? O sexo feminino é determinado homogamético, porque é 2x, né? Uma vez que a mulher produz somente gametas contendo o cromossomo X. E o sexo masculino é determinado heterogamético, porque produzia espermatozoides com cromossomo X e Y, tá bom? E aí, assim, caso o ovócito X seja fecundado pelo espermatozoide X, aí vai nascer uma mulher, né? Um sexo feminino. E se o espermatozoide Y... Então, ó, a mulher sempre vai ter o óvulo X. O óvulo X. A mulher vai colocar o óvulo X. O homem, aí sim, ele pode ter espermatozoide X, como está aqui o nome, ou espermatozoides Y. Então, quem determina o sexo do bebê, qual que ele vai nascer, é o homem. Então, o espermatozoide, lá aleatoriamente, que vai ter ou o masculino ou o feminino. Tá? Então, nada de homem culpando as mulheres pelo sexo do bebê, né? O gênero não. Vem do espermatozoide. Espermatozoide que, ou o espermatozoide X, que é mulher, ou o espermatozoide Y, que é homem. Tá bom? Aqui, ó. Vou formar o Y aqui, ó. A mulher sempre produz o ovócito X, tá? Podemos dizer, portanto, que a determinação do sexo de seres humanos é genética e depende exclusivamente do genoma do espermatozoide. As características determinadas pela expressão dos genes presentes nos cromossomos sexuais distinguem fisiologicamente cada sexo. Aí, o cromossomo Y vai explicar aqui, né, as diferenças. Cerca de 95% do cromossomo Y não se recombina com o X. Olha, ele é um pouco menor. Tá bom? Ó, o do X ele é maior aqui e o do Y menor. Tá bom? É isso. Aí a gente tem algumas heranças ligadas ao sexo do bebê, né? Nesse tipo de herança genética não há influência do sexo e característica ocorre justamente entre homens e mulheres. Só que a gente tem aqui, ó, as heranças sexuais, por sua vez, relacionadas ao gene presente nos cromossomos sexuais. Chamamos de herança ligada ao sexo aquela que refere-se às características genéticas do cromossomo Y e controlam diversas funções do organismo, né? Avançando aqui. As mulheres podem ser homozigóticas ou heterozigóticas, né? Para alelos de genes ligados ao sexo, enquanto homens podem ser somente hemizigóticos, isto é, apresentam genes localizados no cromossomo X sem alelo correspondente ao Y. Uma das doenças que ele vai pôr aqui é o daltonismo. Cuidado que é perigoso aqui esse teste, porque se vocês não, algumas pessoas ao olharem esses desenhos aqui, ó, não vão enxergar o que está aqui dentro. Não vão enxergar. Se você enxerga, coloca aqui nos comentários o que você está enxergando aqui dentro. Porque quem for daltônico não vai conseguir enxergar nada aqui dentro. Tá bom? Eu estou enxergando, estou vendo aqui, mas quero que vocês coloquem aí, né? Tem umas coisas aqui dentro diferentes. O alelo que determina o daltonismo é recessivo e está localizado no cromossomo X. Bom? Sendo assim, para ser daltônico, os homens devem apresentar apenas um alelo dessa característica, enquanto as mulheres, né, dois. Ele coloca aqui, ó, homens e mulheres. Aí tem a hemofilia, mais uma doença, né? Ele coloca aqui como é apresentado, e herança restrita ao sexo. E aí tem as alterações cromossômicas, são algumas. Então, essa parte aqui é focada nas doenças que podem aparecer. A aneuploidia, euploidia,
na divisão aqui. A síndrome de Klinefelter aqui, né? Os cromossomos sexuais. É importante dar uma olhada aqui nessa. Ó, a frequência dos casos é de 1 a cada 1000 crianças. Os indivíduos com essa síndrome geralmente apresentam estrutura acima da média, órgãos genitais pouco desenvolvidos, aumento das mamas e deficiência mental, ausência de barba e baixa fertilidade. Bom? E a síndrome de Turner caracteriza-se pela monossomia do X, né? Então tem a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter, tá bom? Porque ó, a gente não há aqui ó, o Y, tá bom? E aí é em meninas aqui, né? Em mulheres. A cada 5.000 nascimentos, né? Ocorre as mulheres com essa síndrome têm baixa estatura, pescoço alongado, ausência de glândulas mamárias. Isso aí, e a síndrome de Jacobs, né? Que chama o síndrome do duplo Y. Então tem 2 Y aqui, ó. Né? Ocorre apenas em homens que são férteis, mas podem ser mais altos do que a média apresentada deficiência mental. Tá bom? Aí síndrome da Poli-X, então tem outras síndromes aqui também, né? Síndrome de Down, que é lá no cromossomo 21. Quando você tem mais um, ó, lá no cromossomo 21. E aí tem a síndrome de Down. E a síndrome de Edwards. Quando eu estudava, tinha 2 síndromes, né? Aqui tem várias síndromes agora. A síndrome de Edwards. Aqui, que é lá no cromossomo 18. Triplo aqui, ó. Baixa, a expectativa de vida é baixa. Dificilmente o portador chegará à vida adulta, né? Choro fraco, surdez, deficiência mental. Então, são essas síndromes, tá? E, para concluir, né? Aí ele fala aqui das alterações estruturais. E, para concluir, a determinação do tipo sanguíneo ocorre em alelos múltiplos. Os gametas estão envolvidos na transmissão, né, das características hereditárias. E a alteração cromossômica são as causas de diferentes síndromes, então alterações cromossômicas. Bom, então esse foi o do capítulo 2, tá? Então é isso, né? E a gente vai seguindo.